Louvado para todos sempre seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aula número 1, Palavra Poderosa. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a Palavra de Deus. E você é o nosso convidado para integrar a esse estudo de teologia. De maneira que esta aula é parte integrante do curso de teologia, em que todos os temas ministrados nós temos em apostilas que poderão ser adquiridas através do contato oliveirasiloafrica@gmail.com. Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Dentro de uma introdução, nós tomamos a partir de Deuteronômio no capítulo 6, versículos 1 a 9, que diz: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passais para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amados, iniciamos com o tema O Criador e sua criação. E passamos a partir de agora a fazer uma abordagem sobre a Bíblia Sagrada. E assim nós entendemos que a aceitação da Bíblia como palavra de Deus não é matéria de prova científica, e sim de fé. Todavia, nós não estamos livres da responsabilidade de examinarmos os argumentos que sejam apresentados contra a nossa fé. De maneira que o maior anseio do homem é conhecer a Deus. Isso está muito claro no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, que diz: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Entendemos, portanto, que no interior de todo homem há 3 perguntas que precisam de respostas. Você sabe quais são essas perguntas? Primeira, quem sou? Segunda, de onde vim? E terceira, para onde vou? A Bíblia, queridos, é a palavra de Deus e é a única fonte para conhecermos a Deus. Nela encontramos tudo o que precisamos saber a respeito de Deus, de Jesus, do homem, da vida ou de qualquer outro assunto. Portanto, a mensagem da palavra de Deus é a resposta completa à necessidade total do homem. A Bíblia é a revelação de Deus acerca da sua vontade para os homens. E assim nós entendemos que a Bíblia é o manual do fabricante, sendo, portanto, os olhos dos cristãos. Nós temos experiência de que, quando vamos comprar um eletrodoméstico, por exemplo,
em uma loja, em um magazine, e juntamente com esse eletrodoméstico, seja ele um televisor, ou uma geleira, ou um ventilador, vem acompanhando esse eletrodoméstico um manual de instruções, um manual do fabricante, que o fabricante tomou todo o cuidado para apresentar aquele produto e transmitir à pessoa que está adquirindo toda a segurança e toda a qualidade daquele produto, a forma de manuseio, a forma de utilização, para que traga uma satisfação completa à pessoa que está adquirindo aquele produto. E nós conhecemos como o manual do fabricante. E entendemos que nós, seres humanos, que fomos criados por Deus, o nosso Criador também nos enviou o manual, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada fala tudo a respeito do homem. Espírito, alma, corpo, fala sobre todas as questões que envolvem a vida humana e, portanto, a Bíblia Sagrada é o nosso manual. Mas como foi que surgiu a Bíblia? A palavra grega Bíblias, no plural, derivada do grego biblios ou biblion, que significa rolo ou livro. Biblos era o nome de uma cidade fenícia, onde eram produzidos os rolos de papiro usados para fazer livros. No latim medieval, a palavra Bíblia era usada no singular e significa uma coleção de livros ou Bíblia. A palavra Bíblia não aparece na Bíblia. Foi São Jerônimo, o tradutor da Vulgata Latina, que chamou pela primeira vez de Biblioteca Divina o conjunto dos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que formam a coleção de livros divinamente inspirados dos cristãos, também chamada Escrituras Sagradas ou Livro Sagrado. Há também outras terminologias, outros nomes dados à Bíblia. Apresentamos aqui alguns deles, como o Livro dos Livros, o Livro da Lei, o Livro Sagrado, a Biblioteca de Deus, Escrituras, Escrituras Sagradas, Santas Escrituras, as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, os Oráculos de Deus, Palavras Vivas, Espada do Espírito, a Palavra de Deus. Temos também a fundação da primeira sociedade bíblica, que ocorreu no ano de 1804. Dentro dessa informação, houve movimentos missionários no final do século XVIII e princípio do século XIX. Floresceram na Inglaterra e também nos Estados Unidos os movimentos missionários e surgiram as primeiras sociedades cristãs empenhadas na distribuição da Bíblia para todo mundo. E houve uma menina chamada Mary Jones, que teve um sonho em 1792. Ela tinha apenas 8 anos de idade e morava numa pequena vila chamada Lyons, no país de Gales. Começou a acalentar o seu sonho de ter a sua própria Bíblia. Ela queria ler em sua própria casa aquelas histórias tão bonitas que costumavam ouvir na igreja. Esse desejo, no entanto, parecia impossível de ser realizado. Mary não sabia ler. E, infelizmente, não havia escolas nas redondezas. Além disso, naquele tempo, as Bíblias, assim como os demais livros, eram muito raros e muito caros também. Só poucos privilegiados podiam possuir um exemplar das Escrituras Sagradas. E este não era o caso daquela menina, porque ela era de uma família muito pobre. Mesmo assim, Mary Jones fez uma promessa a si mesma de um dia ter a sua própria Bíblia. Então Mary aprende a ler. Ao completar 10 anos, surgiu uma oportunidade para ela aprender a ler. Seu pai foi vender tecidos em uma vila próxima chamada Aber e soube que ali seria aberta uma escola primária. Quando a escola começou a funcionar, Mary Jones
foi uma das primeiras crianças a se matricular. Muito motivada, ela logo se tornou uma das primeiras alunas da sua classe e em pouco tempo ela aprendeu a ler. Aí, Mary passa para o seu segundo passo, que seria economizar dinheiro para adquirir a sua Bíblia. Enquanto isso, ela continuava firme no seu propósito de conseguir a sua Bíblia. Agora ela já sabia ler, então o próximo passo seria conseguir o dinheiro para comprá-la. Mary começou então a perseguir esse objetivo, juntando dinheiro. Para isso, ela fazia pequenos serviços com que ganhava alguns trocados. Ela apanhava lenhas na mata para as pessoas idosas, ela cuidava de crianças. E depois, com a intenção de guardar um pouco mais, ela começou a criar algumas galinhas e passou então a vender ovos. Dentro desses 2 primeiros anos, veio o primeiro ano, Mary abriu o cofre para ver quanto havia guardado e chegou a uma triste conclusão. Havia conseguido economizar uma pequena parte da quantia que ela precisava para comprar a sua Bíblia. Durante o segundo ano em que estava juntando dinheiro, Mary aprendeu a costurar. Com isso, ela conseguiu guardar uma quantia um pouco maior, embora ainda não fosse o suficiente para concretizar o seu sonho. Entra então o terceiro ano, e no terceiro ano, Mary teve de enfrentar um imprevisto. Seu pai ficou muito doente e deixou de trabalhar. Por isso, ela teve de dar tudo o que havia economizado durante aquele ano para sua família. Naquele ano, Mary não conseguiu colocar nada no seu cofre. Vem então o quarto ano. Mary não desanimou de continuar trabalhando com o objetivo de comprar a sua Bíblia. E finalmente, no quarto ano, ela conseguiu completar a quantia que ela precisava para comprá-la. Na época, Mary estava já com 15 anos de idade. Agora, ela já podia comprar a sua tão sonhada Bíblia. Mas onde encontrá-la? Consultando o pastor da sua igreja, ele lhe informou que em Lyons não era possível, e nem na vizinhança também não havia a condição dela adquirir a sua Bíblia. Ela só conseguiria encontrar um exemplar da Bíblia na cidade de Bala, que ficava aproximadamente a 40 quilômetros de onde ela morava. Na cidade de Bala morava o reverendo Thomas Charles, que costumava ter em sua casa alguns exemplares das Escrituras Sagradas para vender às pessoas da região. Então ela se dispõe a viajar à cidade de Bala. Com essa informação, Mary foi para sua casa e pediu aos seus pais para ir até a cidade de Bala. No início, eles não quiseram que ela fosse sozinha, mas ela insistiu tanto que os seus pais acabaram concordando. A longa viagem de Mary foi feita a pé, e pensando em poupar os seus sapatos durante a longa caminhada, ela então resolveu ir descalça. Mary caminhou o dia todo e no início da noite chegou à casa do reverendo Thomas Charles. Ali, no entanto, mais uma dificuldade a aguardava. O reverendo Thomas havia vendido todas as Bíblias. Ele ainda tinha alguns exemplares em casa, que apesar de ter vendido, ele ainda não havia entregado aqueles exemplares. E nós percebemos a partir daí que o sonho de Mary é realizado. Ao receber essa notícia, Mary começa a chorar. Depois, mais calma, contou a sua longa história ao reverendo Thomas. Então o pastor, comovido, dirigiu-se até o armário, tirou de lá uma das Bíblias vendidas e entregou a Mary. Uma história muito comovente. Comovido com a história de Mary, o reverendo Thomas Charles resolveu contar o que tinha ouvido aos diretores da Sociedade de Folhetos Religiosos. Profundamente tocados com a luta de Mary Jones para conseguir o seu exemplar da Bíblia, os diretores daquela organização chegaram à conclusão de que uma experiência como aquela não deveria acontecer mais e que eles deveriam fazer alguma coisa para tornar a Bíblia mais acessível à população pobre do seu país. Então, nós temos a fundação da Sociedade Bíblica
britânica e estrangeira. Alguns meses depois, um grupo de cerca de 400 pessoas, mais ou menos, motivadas pela experiência de Mary Jones, se reuniram em Londres para organizarem uma sociedade com o propósito de traduzir, imprimir e distribuir a Bíblia para o país de Gales. Porém, durante a reunião, alguém se levantou e propôs: se vamos produzir Bíblias para o país de Gales, por que não produzir para o mundo todo? E assim a proposta foi bem aceita. No dia 7 de março de 1804, foi fundada em Londres a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, com o propósito de traduzir, imprimir e distribuir a Bíblia para o mundo todo, sem notas nem comentários, e em uma linguagem que todos pudessem entender e ao preço que todos pudessem pagar. Foi esse, portanto, o início do maior movimento ocorrido na história da Igreja Cristã, com o propósito de divulgar as Sagradas Escrituras no mundo. Temos depois a abertura dos portos. No dia 28 de janeiro de 1808, uma semana depois de ter chegado ao Brasil, estando ainda no estado da Bahia, Dom João VI decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Finalmente, estava liberada a partir daquela data a entrada de livros no Brasil. A partir dessa decisão histórica de Dom João VI, foram abertas as portas para a entrada da Bíblia no Brasil. Então a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira envia Novos Testamentos, com a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Em janeiro de 1808, a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, situada em um país aliado de Portugal, se animou a produzir escrituras sagradas na língua portuguesa e enviá-las para a colônia portuguesa nas Américas, então sede do Império Português. Ela iniciou imediatamente a produção de escrituras sagradas em português em 1809, 5 anos depois de sua fundação. Lançou a primeira edição de 12.000 exemplares do Novo Testamento em português, na tradução de João Ferreira de Almeida, versão de 1773. Como a edição não foi suficiente para atender aos pedidos recebidos, 2 anos depois, em 1811, a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira imprimiu mais 7.000 exemplares deste Novo Testamento. Parte dessas 2 edições foram enviadas ao Brasil a partir de 1809. Amados, nossa aula número 1 nós paramos por aqui e queremos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua infinita graça e misericórdia, que tem nos constituído como servos amados, como filhos, como embaixadores do reino, através do excelente sacrifício que Jesus Cristo realizou no outeiro do Calvário. O mais tremendo espetáculo de todos os tempos, onde Jesus pagou alto preço pelo nosso resgate, derramando o seu sangue, e assim, ó Deus, nos comprando para ti mesmo, e o Senhor nos chamou para sermos filhos. Deus, obrigado, porque através do Espírito Santo nós somos ajudados a compreender a tua palavra, a entender, somos ajudados, ó Deus, a caminharmos segundo a tua vontade. Consagramos a ti todo esse curso teológico do Instituto Superior Formação de Guerreiros. Nós oramos por cada aluno que vier a integrar a esse grupo, fazer parte desse projeto, por esses que estão nos ouvindo e por aqueles que o Senhor já está enviando. E que em tudo, ó Deus, o teu nome seja glorificado. Senhor, no santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor continue nos fortalecendo, que o Senhor continue nos ungindo, nos abençoando. E nós declaramos a bênção do Senhor sobre todos aqueles que vierem a participar desse projeto.
Oramos em nome de Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor agradecidos. Amém.